alguma situação, alguma atmosfera, alguma coisa que você está vivendo hoje justifica pecar, justifica você abrir mão, abrir a guarda a respeito da sua vida de pureza diante de Deus e ceder a essas tentações? Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o texto da Palavra de Deus que vamos considerar em nosso tempo devocional de hoje é o que está em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39 fala de José na casa de Potifar, José do Egito na casa de Potifar. E ali nós aprendemos que devemos ser bênção sempre e pecar jamais. Todo tempo, em toda situação, em toda circunstância, temos que ser bênção, ser um canal de Deus para a vida das pessoas. E pecar nunca. Isso não pode ser uma opção. Por que nós dizemos isso? José foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos de sangue e foi tido como morto por seu pai e levado, então, como um escravo para uma terra distante. Ali sem contato com ninguém da sua família, com nenhum conhecido, com nenhum amigo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada para ele poder fazer algum tipo de contato, nem mesmo saber como que a família dele estava. Ele, sendo uma pessoa do bem, uma pessoa abençoada por Deus, acaba indo trabalhar na casa do Potifar. Ali, porque era uma pessoa que estava sempre querendo fazer o bem, ser bênção e servir, apesar da história triste que ele estava vivendo pessoalmente. Deus o abençoa e Potifar confia nele, dá para ele um cargo de liderança ali dentro daquela casa, e ele pode fazer coisas e cuidar de todas as coisas da casa, ele é bem visto ali. Só que o que acontece? A mulher de Potifar olha para José e quer ter relação com ele. E todo dia ela perturba José e ela fala com José e chama José para deitar na cama com ela, mas ele não topa. É interessante o que a Bíblia diz, apesar da insistência dessa mulher de moral ruim, de moral baixa, José olha e fala para ela: eu não posso fazer isso. Meu senhor, seu marido, ele confia em mim, ele me deu autoridade, ele tem me tratado bem, como é que eu vou ser desleal com ele e vou pecar contra Deus? Essa é a palavra que todo crente deveria repetir. Deus é bom, Deus tem cuidado de mim e eu preciso ser leal a Ele e leal às pessoas que Ele coloca na minha frente. Não se trata apenas de adultério. Toda vez que eu e você abrimos mão de uma vida de santidade por causa de uma circunstância momentânea, nós estamos, na verdade, rejeitando ser leais ao projeto de Deus para a nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo pouco caso, né, do Senhor, porque, afinal de contas, temos necessidades, é o que argumentamos, né? Temos necessidades, temos carências. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém poderia estar vivendo uma situação de mais carência emocional do que José. Estava longe de casa, longe da família, tendo sido tratado assim de forma tão absurda, pior do que um cachorro pelos seus próprios irmãos. Será que José não tinha carência? Não estava com saudade da sua casa? Vivia agora numa terra distante, num povo diferente, num outro país, com a outra cultura. Certamente ele sentia falta do pai, sentia falta dos irmãos, apesar de terem feito o que fizeram com ele, sentia falta da sua casa, sentia falta da sua cultura, sentia falta dos seus amigos, da sua geografia, da sua paisagem costumeira. Mesmo assim, José falou para ela: não deito com você, não vou pecar, não posso trair meu senhor, meu patrão, e também não posso pecar contra Deus. A saudade, a injustiça, a carência e até mesmo a tentação insistente, dia a dia, não foi capaz de dobrar José.
e não pode ser capaz de dobrar a mim e a você. Já falamos da saudade, já falamos da injustiça que José sofreu, e ele podia então talvez abrir guarda para o pecado, porque afinal de contas ele podia e merecia. Já falamos também da carência, inclusive das necessidades fisiológicas. José é homem, José não é neutro, ele tem carências biológicas. Ele, sendo estimulado, tem vontade, mas existia uma vontade que sobressaía na vida de José, além da própria vontade física, sexual, que era a vontade de continuar sendo bênção naquela casa e sendo uma referência de Deus, não traindo a confiança do Senhor. É isso que dá a José a força, a capacidade para poder vencer todas essas investidas. E era uma tentação constante. Todo dia essa mulher ia e falava na cabeça dele: deita comigo, ninguém vai ficar sabendo. Vamos, José, só uma. O que tem uma transa? É só um momento carnal nosso. Vamos realizar esse meu sonho. Faça isso. José poderia ter pensado assim: vou fazer logo, eu também estou com vontade, isso é uma coisa comum, essa mulher vai parar de me perturbar, eu vou ficar aqui por longo tempo, eu vou garantir meu emprego, mas ele não faz isso. E na última investida dela, quando ela é totalmente atrevida e ela implementa ali uma ação maior, ela tenta agarrá-lo, ele sai correndo e não peca. E não peca. Perde o serviço, perde a confiança do seu senhor, porque ela contou uma história mentirosa a respeito dele. Mesmo assim, ele não cede à tentação. Por quê? Ser bênção? Sempre. Pecar? Jamais. Ser bênção? Sempre. Pecar? Jamais. José carregava essa frase com ele, essa missão de vida para ele. O que aprendemos com a história de José é que precisamos, de fato, correr do pecado. Uma vida de santidade não pode e não deve ser manchada por causa de carência, por causa da insistência de quem tenta a nossa vida. Não pode ser manchada por causa da injustiça que sofremos. Uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor, de obediência a Ele, de temor a Ele, não pode ser quebrada por causa das circunstâncias. Nós precisamos aprender com José a correr do pecado e a sermos leais a quem está nos dando oportunidade. Outra coisa que me chama muita atenção nessa história é isso: José é leal, José é amigo, José respeita e quer retribuir de alguma maneira a investida, o investimento, o zelo que está sendo dispensado a ele, a oportunidade que ele está ganhando aqui com Potifar. Ser bênção sempre, pecar jamais. Seja leal, seja santo, seja firme nessa postura, porque as coisas podem aparentemente não funcionar tão bem como a gente espera, como a gente acha que deveria, mas continue firme numa vida de santidade, de santificação. Tema a Deus e seja parceiro, seja de fato leal àqueles que Deus tem usado para dar oportunidade para você viver uma situação melhor no dia de hoje. Pecar? De forma alguma. Ser bênção? Sempre, em qualquer situação. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço pelo meu irmão, eu peço pela minha irmã, que nós possamos, nesse instante, mais uma vez, resolutos, decidir dentro do nosso coração que não vamos pecar, não vamos errar, não vamos trair o Senhor e não vamos trair as pessoas que o Senhor tem colocado em volta de nós para nos abençoar. Peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu conto com a sua ajuda. É por causa de você e da sua participação aqui comigo que nós temos crescido como canal Reflexão para Hoje. É a sua divulgação, a sua propaganda, que não te custa nada, esse compartilhamento, esse like que você faz aí, essa inscrição que você está confirmando nesse momento e que está orientando outras pessoas a fazer, que nós estamos crescendo e vamos todo dia ter aqui uma reflexão na palavra de Deus. Te espero amanhã para mais uma reflexão para hoje.